Pastor Elias, fique à vontade, na santa paz. Sinta-se ali como se estivesse no seminário Servos de Cristo, ali naquele paraíso, ali na fazenda em Dias Dávila. Aquele lugar bonito, com aquele rio fantástico. Eu voltarei lá, fazer uma trilha, uma caminhada. E talvez tome um banho lá naquele rio. Me disseram que ia aparecer uma cobra ali, né? Só imagino isso, mas se a cobra aparecer, ou ela corre, ou eu corro. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Boa noite. A paz do Senhor, amém? O último dia que eu vim aqui foi numa quinta-feira e eu vim tipo um agente secreto, entrei quietinho, fiquei escondido ali, falei assim, agora eu vou ouvir o pastor. Mas daqui a pouco a equipe, os detetives me acharam ali, me levaram lá para o Santo dos Santos, eu desci, já tinha encerrado o culto, não ouvi o pastor. Então ainda não tive o privilégio de sentar aqui e ouvir o pastor, né? Então está meio difícil, mas a gente também vai repartir, né? Porque é bom nós recebermos, né? Às vezes nós damos, e em vários momentos me sinto desejoso de ouvir, né? E tem um mentor, hoje ele voltou para os Estados Unidos devido à saúde, pastor Larry. Pastor Luiz conheceu ele pessoalmente, um homem de Deus, né? Um dos fundadores da Betânia aqui no Brasil. E às vezes a gente ia no seminário, depois de formado, você queria ouvir, você queria receber. E aí fala, vem cá para você pregar, então... Mas faz parte a gente desenvolver junto, amém? Para mim é um privilégio estar aqui, para mim é gratificante ver, né, que Deus ele tem desenvolvido o seu reino, e o reino de Deus não está limitado em um local específico. Deus ele trabalha com várias pessoas. Quando eu cheguei na Bahia, eu comecei a olhar e falei assim, olha, Deus já está aqui na Bahia antes de eu chegar, né? Então, quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava, né? Então, sempre há um remanescente. Deus sempre vai fazer a sua obra avançar, o seu reino crescer e a obra desenvolver. Estamos ali em Dias Dávila, aproximadamente, não tem um ano ainda, chegamos em setembro, mas quando eu cheguei na Bahia, eu cheguei aqui nesse lugar, no Cabula. Talvez alguém até comeu um bolo que eu vendi aqui há uns 4 anos atrás, ou quase 5, né? Era a ferramenta que nós tínhamos para trazer o sustento e começarmos a obra aqui nesse lugar. Então Deus nos deu um lugar, graças a Deus, um lugar próprio. A gente vinha mais de 3 anos no aluguel, né? Nós temos uma escola, eu tenho mudado, pastor, o nome aqui, eu não estou procurando não chamar na Bahia de seminário, estou inventando o nome, Centro de Treinamento Missionário, Base Missionária. E quando eu falo seminário, eu não comunico muito bem o que exatamente nós temos, né? Não sei, talvez pelo contexto, né, da cidade ou do local em si. Então a gente tem um centro de treinamento, onde o missionário vai para lá, ele mora com a gente 3 anos, ele larga toda a sua vida secular, trabalho, tudo, e depois Deus sopra ele para onde Deus quiser, né? Então nós temos um papel ali de treinar. O pastor fez isso, né? Ele foi para um seminário e nós temos essa proposta, né, de somar, principalmente para que o reino de Deus chegue onde ainda não tem presença de pessoas que amam Jesus, amém? Gostaria de convidá-los para abrir a palavra no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo número 18. 1 Samuel, capítulo número 18. Nós vamos ler a partir do verso 6. Quando eu estava para vir, eu tinha algo para falar, eu queria falar de oração. Mas Deus compartilhou uma palavra comigo e vai ser mais um compartilhar do que uma mensagem em si com pontos, apesar que vai ter pontos,
mas algo que eu vi que é muito importante. Eu falei sobre isso pela manhã no seminário, na escola dominical, e orando e buscando de Deus o que compartilhar, o que repartir. Deus ministrou que é algo de muito valor. Então eu gostaria que você estivesse atento esta noite. Gostaria que você colocasse na sua mente, no seu coração, que Deus vai falar com você, que Deus vai ministrar o seu coração, que Deus há de trazer uma palavra para te ajudar, uma palavra para desenvolver. Eu tenho um seminarista lá no seminário meio estranho. Ele chegou meio por engano. Um pastor chegou lá e deixou aquela ovelha, só que ele não sabia ler nem escrever, mas eu não sabia. Então dei um livro da lista para ele, dei a Bíblia, né? E ele foi simulando uma leitura, né? Então, como é que está o livro? Tá bom demais, essa história do neguinho aqui, né? Maneiro. Eu falei assim, pô, legal, né? O devocional. Então, só que depois de uns dias nós descobrimos que ele era analfabeto, né? Praticamente semi, sabia algumas letras, alguma coisa assim. Na sala de aula se editando, ele copiando, né? Então simulava. Mas eu acredito que ele entendeu o evangelho. Como ele já estava lá, a gente abraçou ele, uma pessoa simples, mas esses dias ele falou assim: eu aprendi princípios, se eu soubesse esses princípios antes, minha vida seria outra. Então o evangelho são princípios. Se o analfabeto pegar os princípios, se você vê ele compartilhando, você vai ver Deus falar, porque ele entendeu os princípios. O que nós temos de mais importante é os princípios. Só conhecer sem praticar não vai fazer nada. A palavra de Deus não foi escrita para nos dar informação, mas para trazer transformação. A palavra de Deus é para nos mudar, para impactar a nossa vida. Funciona uma vez que for aplicada. Se nós chegarmos em um médico e falarmos as nossas enfermidades, ele passar o medicamento e nós não tomarmos, grande possibilidade de não resolvermos o nosso problema. Então aqui está a solução, uma vez que nós aplicamos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, te peço, Deus, mais uma vez, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração. Pedimos que o Senhor fale, que cale o homem, Deus. Pedimos que teu Espírito leve cativo, Deus, toda a mente, todo o coração a tua palavra. Que o Senhor possa, Deus, ministrar, Deus, aquilo que o Senhor ministrou também no meu coração. E que a tua palavra ela possa vir, Deus, de encontro àquilo que nós precisamos, não aquilo que nós achamos que precisamos, mas aquilo que o Senhor sabe, Deus, que nós precisamos. Tua palavra diz que o Senhor sonda-nos e nos conhece. Então, fala conosco. Nós rejeitamos, Deus, todo sono, toda falta de atenção, tudo aquilo que veio, Deus, para roubar a tua palavra, que vai ser semeada, Deus. Acredito que nós temos aqui uma terra boa, uma terra que tem sido regada, trabalhada, cultivada, e que possa, Deus, essa terra estar aberta para receber aquilo, Deus, que provém do Senhor. Nós te agradecemos e te pedimos, fale conosco. Nós precisamos do Senhor, no nome de Jesus. Amém. 1 Samuel, capítulo número 18, versículo 6 em diante. Amém? Diz assim: sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão um reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Amém? O título dessa mensagem é a música que fez um escravo. Só para nós nos familiarizarmos um pouco, o que estava acontecendo aqui?
nós temos aqui o primeiro rei de Israel, Saul. E se nós voltarmos só um pouquinho atrás, nós vamos ver que após o período de juízes, o último juiz que nós temos é Samuel. Um homem íntegro, um homem que no final de sua vida chegou diante de toda a congregação e perguntou: alguém vê algum erro na minha vida? E ninguém tinha nada para falar de Samuel. Mas o povo chegou para Samuel e pediu um rei. E aquilo muito entristeceu Samuel, porque ele pensou: poxa, o povo vai abandonar o governo de Deus, não vai ser mais um governo teocrático. E Samuel triste com aquilo, mas Deus acalma o coração de Samuel e fala: olha, não é vocês que eles estão rejeitando, mas a mim. E em Deuteronômio, capítulo número 17, Moisés já havia falado sobre isso, que chegaria um dia onde o povo ia pedir um rei, e lá tinha as regras de como esse rei deveria ser. Não poderia acumular prata, acumular ouro, ter muitas mulheres, não poderia voltar ao Egito para comprar cavalos e negociar. Tudo que Salomão fez. Então já existia ali um caminho. E após esse pedido, nós vemos que Samuel, ele separa agora Saul como rei de Israel. No capítulo número 10, versículo 23, vai mostrar que Saul era o maior de todos os homens. Não existia quem se destacava mais do que Saul. Era um homem que quando você olhava para a aparência dele, você via que ele não era normal. Nós temos um cliente lá no seminário, nas ruas a gente trabalha, e o apelido desse cliente é Grande, um cara muito musculoso. E às vezes o rapaz vai cobrar ele, né, tá devendo um produto, uma coisa assim, e ele cobra com medo, né? Fala assim: não, passa amanhã, tudo bem, sem problemas, eu passo amanhã, no dia que você quiser eu passo. Né? Porque o homem intimida pela sua aparência. Não sei se Saul tinha um físico muito musculoso, mas ele era alto, ele se destacava. E o tempo foi passando e apareceu um homem mais alto que Saul. Um personagem que as crianças conseguem lembrar o nome, Golias. Um personagem grande, que trouxe pavor ao povo de Israel. Em um dos seus confrontos, um exército de um lado, um exército do outro, Golias lança um desafio: quem é o homem que vai me enfrentar? Quem é o homem que vai me encarar? Imagina, vamos supor se nós vivêssemos num contexto de guerra, e alguém desafiasse, convidasse quem aqui na igreja nós indicaríamos para lutar? Quem que é o bom de briga aqui? Augusto? Já vi ele pegando caranguejo lá na ilha. Saul, talvez, foi o nome que surgiu na mente do povo. Olhar aquele grandão, quem que é o maior de nós? Talvez ninguém falou. Porque quem quer convocar o rei para lutar? Até que aparece um jovem na história. Vem um rapazinho trazendo um pouco de queijo, uns alimentos, amando seu pai Jessé para visitar os irmãos. E quando ele está ali olhando a guerra, observando, quem vem? Vem Golias. Golias faz aquela mesma proposta e Davi começa a ficar, né, inculcado com aquilo, começa a olhar para lá e para cá, não vê ninguém se manifestando, os irmãos abafam ele: o que você está fazendo aqui? Era para você estar cuidando daquele pouco de ovelha que papai tem lá, e você já está aqui pescoçando, eu te conheço. Já chegaram reprimindo Davi, mas Davi foge para lá, vai para cá, arruma outros soldados e pergunta de novo: quem é esse homem? Daqui a pouco Davi está ali equipado, tira o equipamento, pega ali umas pedras e vai de encontro a Golias. Mira, acerta, derruba, tem êxito, e após isso tem uma música. Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Eu gostaria de falar sobre escravidão. Em Romanos, capítulo número 7, versículo 24, o apóstolo Paulo fala assim: olha, desventurado homem que sou,
quem me livrará do corpo desta morte? E eu gostaria de fazer uma ligação com esse texto. Quando Paulo fala isso, ele estava se referindo a um tipo de morte, um tipo de penalidade que existia dentro do exército romano. Dependendo do crime que alguém cometia, pegava-se um morto, amarrava junto àquela pessoa sentenciada, aquele morto em decomposição, a pessoa ia carregando aquele morto, e era um tipo de morte. E Paulo fala sobre isso: quem me livrará do corpo dessa morte? E nós vemos que após esse fundo musical, Saul coloca sobre si um corpo de morte chamado ressentimento, mágoa, inveja. Meus amados, talvez hoje pela manhã você não foi tentado a fumar uma maconha, a tomar uma cachaça. Talvez você não foi tentado a curtir uma balada, um pagode. Mas talvez você foi tentado a lembrar de algo que alguém fez para você. Uma mágoa, um ressentimento, algo que é um corpo de morte, algo que pode vir para nos atrapalhar, para nos tirar do foco, para mexer com as nossas vidas. Nós chegamos para o Evangelho, a maioria dos lixos que nós tínhamos, os pecados que nós não gostaríamos de falar aqui, porque Romanos 6:21 diz: naquele tempo que resultado colheste somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Quantos pecados nós não teríamos coragem de compartilhar aqui? Ah, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Então agora, Satanás vai nos tentar em outras áreas. E uma das áreas vai ser as coisas internas. Quantas igrejas têm se dividido hoje por causa de mágoa? Quantos ministérios têm se desfeito? Quantos casamentos? Quantas famílias? Quantos trabalhos? Por causa da mágoa? Por causa de uma ausência de perdão? Por causa de um sentimento que não é para ser carregado? E meus amados, quando nós decidimos carregar esse corpo de morte, essa carga sobre nós, começa a surgir alguns sintomas em nós. E o primeiro sintoma que surge quando você decide carregar um corpo de morte, é um sintoma de peso. Quando alguém coloca algo sobre você, e algo que é pesado, você não sente. Imagina carregar um corpo. Vamos colocar um corpo mesmo, o peso do seu. E quando nós começamos a nos incomodar com a vida do nosso irmão, nós colocamos um peso sobre as nossas costas. O irmão faz uma dancinha, todo mundo ri, nós olhamos e fechamos a cara. O irmão conta uma piada, nós não achamos graça. O irmão coloca uma roupa, nós criticamos. A irmã muda o penteado do cabelo, você já olha lá, ficou horroroso aquele cabelo. Você começou a carregar um corpo de morte. Foi liberta do álcool, foi liberto da mentira, foi liberto da droga, foi liberto da prostituição, mas agora colocou um outro corpo de morte sobre as costas. E os sintomas, eles começam a agravar. Além da sensação de peso, há um incômodo. Você já não consegue desenvolver tão bem sua caminhada com Deus, porque você está incomodado demais com a vida do seu irmão e da sua irmã. Talvez a pessoa tenha a oportunidade de cantar, você já está ali, canta horrível. O outro virou obreiro, não, eu seria um obreiro melhor. Vamos pintar a igreja, a pessoa dá uma sugestão da cor que a pessoa mais gosta, porque o irmão sugeriu, ela acha que vai ficar feio. Eu lembro uma vez, eu acho que em 2002 mais ou menos, tinha um rapaz chamado Frank, aquele cara me incomodava. E ele gostava de Kleber Lucas, eu passei quase a odiar Kleber Lucas por causa dele.
Porque começa a ficar desconfortável. Onde a pessoa está, você quer estar em outro lugar. Se ela vai, você não quer ir. Encontrar com ela é quase se deparar com o demônio. É um corpo de morte. E o mais interessante é que por mais que se você mudar de igreja, um dia você passa na rua e vê a pessoa e fala assim, ah lá, é aquele, ó. Ah, ela ali, ó. Isso te impede de produzir melhor. Te impede de correr, te impede de crescer, te impede de ajudar, porque há uma carga que precisa ser liberada. Tudo mexe com você, vindo daquela pessoa. No caso de Saul, foi uma música. Saul olha e fala assim, para mim só deram milhares, mas para ele 10 milhares. Talvez na hora de partir um pedaço do bolo, quem ganhou, não ganhou o primeiro pedaço, já pode ser um fundo musical que vai fazer um escravo. Será que é absurdo o que eu estou falando? Trocou de óculos. Ah lá. O sapato. Tirou a chapinha. Tá de raça agora, tá de black. Meus amados, vocês entendem isso? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E junto com os sintomas começam a vir as consequências. E uma das consequências é o aprisionamento. Você agora se torna escravo. Meus amados, olha que interessante o versículo de número 10, capítulo 18, versículo 10. No dia seguinte, um espírito da parte de Deus se apossou de Saul. Não, o que eu sinto não tem nada a ver com isso, não coloca demônio no meio não. Meu querido, eu não vejo demônio em tudo não, mas quando eu olhei esse versículo, eu falei, misericórdia. Na hora, pensei comigo, eu preciso vigiar. Olha a abertura que o ressentimento e a mágoa dá. No dia seguinte, e você viu quem que enviou o espírito maligno aqui? Hã? Deus, misericórdia, Deus faz isso. Quer dar abertura? Quem quer dar brecha aí? Quem gostaria de receber um corpo estranho? Nenhum amém? A pessoa se torna um escravo. Talvez você se identifique com algo pequeno. Foi tão pequeno, a outra pessoa nem percebeu. Às vezes uma brincadeira, às vezes um apelido. E agora a pessoa virou prisioneira. Ela vê a pessoa lá longe rindo, já está assim, está falando de mim, olha lá. Riu, está rindo de mim. Olhou, está olhando para mim. E agora ela começa a pesquisar, tem rede social agora, ela já conseguiu o Facebook para pescoçar a vida do irmão. Ela é escrava. Se aquele irmão preparar ali talvez um manjar, a melhor comida, ela vai olhar, está ruim. Passou do ponto. Porque há um aprisionamento. Uma outra consequência é que não dá para se livrar. Aonde Saul ia, ele levava Davi consigo. Você pode mudar para o Japão, que aquela pessoa ainda vai te incomodar. Você pode viajar, você pode fazer o que for.
Porque essa situação tem feito com que a igreja vá lento. Imagina se nós fôssemos um só corpo, toda a igreja do Senhor fosse unida. Nós falamos que vamos morar no mesmo lugar, mas nós somos estranhos uns aos outros. Imagina a força que nós teríamos como igreja. Se nós andarmos um raio aqui de 1 quilômetro, quantas pessoas estão ouvindo uma palavra agora? O ressentimento nos faz mais fraco, nos deixa debilitado. Outra consequência que Saul teve, ele deixou de usufruir os privilégios de rei. Ele tinha ao seu dispor todo um povo, pesava-se uma responsabilidade sobre ele, e ele deixa de perseguir os filisteus para perseguir Davi. No capítulo número 19, versículo 4, Jonatas, o filho de Saul, dá um toque para ele, diz assim: então Jonatas falou bem de Davi a Saul seu pai e lhe disse: não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. Arriscando ele a vida, feriu os filisteus e efetuou o Senhor grande livramento a todo Israel. Tu mesmo o viste e te alegraste. Por que pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa? Essa situação que talvez chegue no seu coração tem causa? Quando Deus fala para Jonas ir pregar a Nínive, Jonas luta, é engolido pela baleia, depois ele tem uma nova chance, ele vai de novo, e quando o povo se arrepende, Jonas sentiu vontade de morrer. Deus vai e faz uma perguntinha para Jonas: é razoável essa tua ira? O que Jonas fala? Eu quero morrer. Bichinhoso, né? Complicado, Jonas, um sujeito complicado. Rapaz, precisa, você não sabe o que ele fez comigo. E sabe o que é o problema? Nós achamos que o outro que está sofrendo, e o problema está conosco. Quem me livrará do corpo dessa morte? Imagina agora as varejeiras começando a comer, porque é um cadáver pendurado. Ninguém podia soltar, não tinha direitos humanos, não tinha recurso, não dava para recorrer. A pessoa, quando ela está num estado crítico de ressentimento, é como se aquele corpo já estivesse fedendo, e os irmãos já começam a detectar que tem um problema na vida daquele irmão, na vida daquela irmã. Já é notório o mau cheiro. É perceptível que tem um problema com aquela pessoa. Há algo errado. Você sentiu aquele cheiro aqui, está estranho, não dá? Por que aquela pessoa está assim? Por que ele está vivendo daquele jeito? Quem me livrará do corpo desta morte? Outra consequência que o ressentimento, a mágoa pode trazer para nós são doenças. 90% das doenças provém de preocupação. Sabia disso? Sabia que você tem a capacidade de puxar um gatilho emocional e infartar? Mais ou menos, acho que nos anos 70 era muito forte o uso de placebo. Placebo é um comprimidozinho composto de açúcar.
Até hoje, em alguns lugares, dá manicômio, asilo. É um comprimido de mentira. Então, se a doença fosse brava, dava um placebo grandão, sei lá, de uma cor feia. Aí a pessoa, esse daqui é do bom, tomava e sarava. É verdade. Um certo dia, tinha um homem dando uma palestra num lugar, e tinha um médico ouvindo, e ele estava falando de placebo. E o cara ria na plateia ao ponto de atrapalhar aquele ensino. No final, o cara foi lá pedir desculpa para o palestrante, e falou assim: rapaz, eu sou médico, você começou a contar do placebo, eu lembrei de uma situação que eu comecei a rir. Um dia eu estava no hospital, chegou uma paciente, enferma, e ela era alérgica a um certo medicamento. E eu sabia que ela não podia tomar. Então o que eu fiz? Eu dei um placebo, mas eu falei assim: ó, é o medicamento que você vai ter que tomar. Você é alérgico, mas você tem que tomar. Passou um tempo, chamaram de novo. Aquele médico voltou, a mulher com todos os sintomas da alergia. Aqui, ó. Você pode ter um câncer se você não liberar um perdão. Insônia. Hoje pela manhã eu estava falando sobre isso e lembrei até de um cantor. Lá no seminário eu cantei, né? Que eu não vou cantar, não. O que é mais? Um cantor chamado Elias Silva, ele fala assim: eu deito na minha cama e não consigo dormir. Já molhei meu travesseiro, como é triste ser assim. Tem gente que está perdendo noite de sono por causa do irmão e da irmã. Quando eu tinha 16 anos, eu tomei um tapa na cara do meu pai, uma pancada. Pau. Fiquei ressentido? Não, porque eu tinha aprontado. Eu segurei o corpo, na hora minha mente acendeu, e eu cheguei à conclusão: eu preciso de couro. E já segurei o corpo, e bom seria, talvez aquele dia, eu ficar até sem os dentes, que eu havia aprontado mesmo. Talvez eu tinha acordado mais cedo. Mas minha mãe, né, Zélio, já pegou eu de lá, empurrou para cá, já me colocou dentro do quarto e foi acalmar meu pai. Mas talvez seu pai falou uma palavra só com você. Sua mãe, sua tia, seu primo, o pastor. Tem uma frase que eu gosto de usar. Tem pessoas que é como pisar em ovos. Você tem que cuidar, parece que você tem que chegar do lado certo. É tipo aquele cavalo que tem lado, não tem? Se você chegar do lado errado, tome-lhe coice. Meus amados, nós não falamos que nós convertemos? Já foi em algum velório e cutucou um morto e viu ele reagindo? Vai um dia, chega no morto assim, olha para um lado e para o outro, dá um beliscão, dá uma cutucada, pega um negócio quente e encosta, não deixa a família ver não. Tem muita gente falando que está morto, mas está crucificado com chiclete. Desce da cruz. Na hora da música, já estou crucificado. Aí o irmão mexeu. Tem algumas coisas, meus amados, que é um convite para descer da cruz. Tem hora que você olha assim, você acha que dá até um combate. Você assim, rapaz, o tamanho é o mesmo, eu acho que tem possibilidade. Jesus, ele foi desafiado a descer da cruz, sabia? Se tu és o Cristo, desce da cruz. Prova que você é homem, nós crescemos com isso. Lá em Minas faz isso, né? Quem é homem, cospe aqui primeiro, para os dois brigar, para as duas crianças. Aí um cospe, a pessoa tira a mão e começa a briguinha. Nós não precisamos provar mais nada. Nós precisamos viver o Evangelho de forma simples. Além da insônia, vem uma perturbação. Tem pessoas que estão perturbadas.
Meu querido, imagina o pastor te dar um livro para você ler. Quando você começa a ler, daqui a pouco, por que ele fez isso? Ela não devia ter falado assim comigo, não. E parece que sempre tem um filho da serpente para alimentar aquilo. Chega alguém e fala assim: rapaz, você viu como é que ela falou com você? Você vai deixar? Ela já tratou fulano do mesmo jeito. Aí você vai e come aquela comidinha de Satanás. Aí você começa a alimentar. E daqui a pouco, cada vez mais os sintomas vêm mais fortes. As pressões vêm mais fortes. Passa agora a ter uma ausência do Espírito de Deus e uma presença do Espírito de Satanás. Quem me livrará do corpo desta morte? Você carrega um corpo de morte? Quem nesta noite é prisioneiro de alguém? Mas você não sabe o que aconteceu comigo. O que aconteceu com você eu não sei. Mas que você não deve carregar um corpo de morte eu sei. Tem um porém. Chegava um momento onde aquela pessoa era vitimada. Chega um momento que o quadro é irreversível, não tem mais o que fazer. As varejeiras já estão em todo o corpo, já começaram a comer os órgãos vitais, elas comem muito rápido. A mágoa, ela nos estraga muito rápido. Um dia desse você estava bem, você tinha um sorriso no rosto, você era alegre, você cantava, você louvava, mas agora você é ressentido, é duro, é carrancudo. Não tem mais esperança no olhar, a tristeza. Você olha para a pessoa, você sente que ela está carregada. Tem algumas coisas que não é para nós alimentarmos. Não decorda esse tipo de pensamento, rejeita. Eu aprendi uma coisa que eu tenho usado com frequência. Quando vem algum pensamento, eu faço quase com a mão assim, né? Sai. Porque são setas que vêm para nos atacar. São dardos inflamáveis de Satanás. Em Efésios a palavra fala para nós usarmos o escudo da fé. Fala-se que os soldados romanos, eles tinham uma lã na frente de seus escudos. E quando o inimigo jogava um dardo inflamável, eles molhavam seus escudos para se defender daquele dardo inflamável. E nós precisamos aprender a nos defender. E como se livrar do corpo desta morte? Eu gostaria de passar alguns princípios. O que você pode fazer para se libertar? E o primeiro deles é Jesus. Você tem que tomar cuidado, porque tem possibilidade de perder Jesus, sabia? A mãe de Jesus, ela perdeu Jesus numa festa. Lembra desse episódio? Tem gente perdendo Jesus na festa. Está lá na festa. Aí vai embora, daqui a pouco você não esqueceu nada, não. Jesus ficou lá na festa. Tem que voltar lá para pegar Jesus. Talvez você dê uma abertura tão grande que você já perdeu Jesus. Nós não sabemos a distância que Maria percorreu, mas não foi uma esquina só não. Tem pessoas que têm seguido Jesus de longe. A Bíblia fala que Pedro seguia Jesus de longe. Jesus sendo preso e Pedro só de longe olhando. E daqui a pouco Jesus olha de lá e Pedro de cá. Imagina aquela olhada que Jesus deu em Pedro. Que cravada. Tinha acabado de negar. Jesus olha Pedro dentro do olho um do outro.
Tem pessoas seguindo Jesus de longe, porque não pode chegar perto de Jesus com esse corpo de morte, e não quer largar o corpo. Nós precisamos abandonar, segurar firme em Jesus. Jesus sofreu muito mais do que nós. Ah, mas Jesus é Deus, cuidado. Você pode alimentar isso e perder. Jesus veio como homem também. A Bíblia diz que assim como ele andou, nós devemos andar. Paulo em 1 Coríntios 11 diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não tem o sangue de barata, tem o sangue de Cristo então, que purifica, que limpa, que liberta. A vingança não é bíblica. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Lá em Levítico já havia dado essa regra. Quando eu era seminarista, eu escrevia esse versículo na minha Bíblia. Quando chegava à noite, todo dia eu lia, junto com outros, para me ajudar a não me perder. Às vezes um dia você já vinha chateado com o irmão, no que eu olhava: não te vingarás. Eu não posso fazer nada. Tem pessoas querendo vingar. Tem até hino, não tem? Tem um hino aí que fala, né? Que depois a pessoa vai ver que você venceu, que não sei mais o quê. Aí começa a cantar aquilo ali empolgado, como se... falar nada não. Princípio importante que nós devemos fazer: perdoar. Mateus 6, 12, 14 e 15, nós vamos ter a oração do Pai Nosso, para nós perdoarmos, assim como nós temos perdoado. Tem irmão que não tem perdoado, tem irmã que não libera perdão, e carrega um corpo de morte, porque não quer perdoar. Está fazendo sentir bem carregar esse egoísmo no peito. Eu preciso cuidar disso. Pastor Luiz precisa de cuidar. Cada um aqui precisa de cuidar. Eu perguntei a um pastor um dia, um amigo meu: qual a sua maior tentação? Ele pensou, e ele falou: ressentimento. O pastor: claro. Você acha que as ovelhas não atrapalham a vida do pastor em algumas situações? Você investe, acompanha, tira carrapicho, tira carrapato, dá banho, tosa, engorda, gasta tempo, e daqui a pouco você vai do lado errado e... é duro. É duro. 1 Coríntios, ou segundo, deixa eu achar. Capítulo número 6. Versículo 8, 1 Coríntios, 2 Coríntios 6, 8, segundo. Segundo Coríntios 6, 8, diz assim... Oi? 2 Coríntios 6, 8. Por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Você está enganando? Vamos ouvir. Como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo.
A Bíblia fala que aquele que quiser seguir Jesus piedosamente sofrerá, padecerá perseguições. João capítulo número 15, se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros, se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não me conhece, nem aquele que me enviou. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O mundo te ama ou te odeia? Você é amado aí pelo mundo? Você é uma celebridade? Já vem aquele crente, olha lá. Deixem de elogiar, glória a Deus. Que ele é radical, aleluia. Todo espiritual, claro, você vai ser carnal. Quero ser espiritual. Eu preciso ser duro, sabe com quem? Em primeiro lugar, comigo mesmo. Um dos primeiros princípios que eu aprendi num discipulado, seja duro com você. Tem um monte de gente querendo ser duro com o outro. Quer pegar pesado, mas com o outro. Quer apertar, mas o outro. E consigo é frouxo, é mole, é banana. Eu preciso pegar pesado comigo. O relógio desperta para buscar a Deus. Pega pelo colarinho, você vai buscar, você vai orar, dobra seu joelho aí, você vai orar. Você acha que a carne quer? Tomara que a sua seja assim, né? Nossa, aleluia, acordei de madrugada agora. Oh, estou cheio de vontade de orar. Caramba, eu amo demais Jesus. Gostaria eu de acordar assim. Eu já durmo assim, nossa, já está chegando a hora de acordar, Senhor. Vamos lá. Eu não posso parar. Gostei de uma coisa que a irmã Helenita falou comigo. Uma vez uma certa pessoa perguntou para ela, não sei há quantos anos atrás, né, como você vai ir para a igreja se você não vai receber um alimento? Ela falou assim, eu já vou alimentada. Só um culto de hoje não enche barriga. Por melhor que seja a refeição, um dia só por semana é pouco. Vai te fazer ficar desnutrido. Nós precisamos atentar para as nossas vidas. Sonda-me, Senhor. Quando você pede para Deus olhar, é como se Deus viesse ali, ó, colocasse uma lente. Tem coisas que nós não vemos. Tem impurezas que a olho nu nós não conhecemos. Então, para isso precisa do fogo, para ver se há alguma impureza no ouro. Fogo quer dizer pressão. Eu não conheço vocês na maioria. Eu acredito que aqui há integridade, fidelidade, mas eu acredito que aqui é uma igreja e tem também defeitos, tem também problemas. Quem dera eu se não tivesse nenhum problema. Porque quando eu leio as cartas, eu vejo que tinha problema em Coríntios, Romanos, Efésios. Deus está nos melhorando. Mas quando a minha esposa fala um negócio comigo, eu preciso mudar. Gostaria eu de ser, né? Ontem a gente teve uma brincadeira de casal e cada casal eu precisava falar o nome dela e o que ela gostava, né? Aí cada casal foi falando, né? Meu nome é tal, aí eu cheguei, né? Meu nome é Lorena, tenho 32 anos e eu gosto de Elias. Aí eu falei meu nome, né? Aí a galera riu. Gostaria eu de não ter defeitos, de não ter manias. Não estou falando coisas morais, pecado, mas nós precisamos sempre nos atentar e olhar para nós, examinar nossas vidas. Para desviar é muito fácil. O prédio aqui está ficando alto. Coloca aqui embaixo, 1 centímetro só.
E vai crescendo para você ver se vai chegar no céu à altura. O desvio. Talvez parece até que está em pé, mas está um pouquinho fora de prumo. Desvia a rota de um foguete, só 1 centímetro. Imperceptível. Mas não vai chegar no alvo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Há uma necessidade de perdoar. Deus quer que nós vamos liberar o perdão. Não pode ter uma pessoa só no nosso coração que nós não vamos perdoar. Uma só não serve. Pedro, em um momento de espiritualidade, ele chega para Jesus, né? Jesus, devemos perdoar 7 vezes a pessoa, né? Tipo assim, 7 está show, depois de 7 já pode dar um murro, uma paulada, um chute. 7 está show, o limite, né? Aí Jesus, 7 vezes 70. Pedro deve ter murchado igual um balão. Emocionado, né? Pedro era um cara muito emocionado. Pô, perdoar 490. Deixa eu te falar, Deus já te perdoou quantas vezes mesmo? Quantas vezes mesmo foi que você errou? Quantas vezes mesmo você pecou? E você se acha tão digno de não perdoar? Quem te constituiu melhor do que os outros? Quem te colocou num degrau mais elevado? Aquele que se elevou lá em cima, ele caiu. Ele não ficou lá. No céu não há espaço. Não, mas você não conhece. Para o insatisfeito, até no céu, há pecado. Satanás pecou no melhor ambiente do mundo. Adão e Eva pecou no melhor ambiente do mundo. Não tinha influência praticamente nenhuma. Olha a influência que nós temos aqui ao nosso redor. Sai daqui, você já vai ali para fora, já está pressão. Não é assim? Mas Paulo manda uma carta e fala assim: aos santos da casa de César. Dos 10 César, só um era homem. E a Bíblia fala que tinha santo lá dentro. Um dos Césares saiu com a sua mãe publicamente. Ele teve relação com a sua mãe, saiu com um homem publicamente tendo relação, gritando como uma virgem desflorada. Eram Césares. E havia santo na casa de César. Saldo aos santos da casa de César. Daniel dentro da Babilônia. Se nós amarmos Jesus, nós não negaremos Jesus. Um dia um homem de Deus falou assim comigo: você prova que você ama Jesus quando você tem a oportunidade de pecar e não peca. Em último lugar, para nós nos livrarmos do corpo dessa morte, é nós amarmos. 1 Coríntios 13, 5, o final do versículo vai falar que o amor não se ressente do mal. Eu tenho carregado uma definição comigo, eu acredito ser uma boa definição de amor. E diz assim: o amor não é um sentimento, mas é a decisão de fazer o melhor possível para Deus e para o seu próximo. Se você olhar o amor como um sentimento, você vai se enganar. Quem é casado aqui sabe que aquele sentimento do namoro passa rápido, não é? Tem uma música que nós cantamos lá que fala assim: lua de mel foi-se embora, toda a emoção na hora foi pro ar. Nessas horas tão difíceis parece impossível amar. O marido chegou do trabalho e começou a queixar. A janta não está pronta porque não toma conta do seu lar. São as pressões. Vários dias eu preciso fazer uma escolha em amar minha esposa. Eu não vou esquecer de um dia eu deitado com ela,
do ladinho. Teve um atrito, né? Não lembro por que motivo. Eu já fiquei injuriado no meu canto. Fiz um bico, uma chupeta, né? E veio aquela voz, né? Você não vai dar um beijinho antes de dormir? Não foi dela, não. Voz da consciência de Deus. E eu já comecei a argumentar. Que o Espírito de Deus, uma das suas qualidades, ele trabalha com persuasão, né? Então ele tenta nos convencer. Você não vai dar um beijo? Eu disse, não, não vou não. Dá um beijinho, eu não vou dar. Eu comecei aquela briga interna que eu não daria. Aí veio, mas o amor não, o sentimento foi assim, eu não quero saber. O que tem os amor, o sentimento? Eu não vou dar. E aquela guerra, tá bom, eu dou. Ela nem sabia, talvez eu estava dormindo. Na hora que eu dei um beijo, o sentimento ruim passou, eu encostei, né? Professor Girafales, dona Florinda, né? Mas já começou. Precisamos dar o passo de amar. Se o seu inimigo tiver fome, sabemos o resto? Dá-lhe de comer. Se tiver sede, porque fazendo assim amontoará as brasas vivas sobre a cabeça dele. Qual cabeça? A minha? É mesmo. Eu aprendi um princípio no seminário. Quando você está chateado com alguém, você chama para tomar uma coca com você, paga uma coca, paga um lanche, dá um presente. O presente aplaca a ira. Vou dar uma bomba, um veneno. Tinha um cara injuriado com a esposa. E ele falou assim, eu vou matar essa mulher. Vou matar. A solução para ela é a morte. Foi lá no pai e pediu um conselho. Ele falou assim, pai, queria matar ela. Não aguento mais não. Carne de pescoço, mulher enjoada. E o pai olhou, filho, e como é que você gostaria que ela morresse? Eu queria que ela sofresse. Eu não quero morte rápida não, eu quero que ela sofra. Filho, vai fazer o seguinte então. O pai pegou um potinho lá dentro do armário, com um pozinho, e falou assim, você vai pôr só um cabinho de colher todo dia no feijão dela, para ela morrer aos poucos. E para ela sofrer, você vai fazer o seguinte, você vai começar a tratar ela bem, amar, cuidar, para ela sentir, depois vai ser tipo uma vingança, você vai ser o melhor marido do mundo, para ela sofrer. Beleza, pai, é isso aí. Pegou o potinho, foi para casa. Ela fazia comida, olhava para um lado, para o outro, uma colherzinha. E começou a tratar bem. Passou um mês. Voltou no pai desesperado. Pai, o que foi, meu filho? Pai, por favor, aqui o negócio, eu não quero matar ela mais não. A mulher virou um amor, uma bênção, a mulher está boa demais, eu não quero matar ela não. Pai, não, filho, aquilo ali era só um calçozinho, não vai morrer não. Nós achamos que é o outro problema. Nós achamos que é o outro. Quando nós nos libertamos do corpo da morte, quem vai sentir o alívio somos nós. Quem vai sentir o alívio da carga somos nós. Eu não quero estar sobrecarregado, porque sobrecarregado eu sou improdutivo, eu sou infrutífero, porque eu estou tão preocupado com meu irmão, que eu não consigo fazer mais nada. Eu estou tão chateado com a minha irmã que eu já não funciono mais. Já não há prazer mais na minha vida, já não há regozijo. Porque não há perdão, não há amor, não há Jesus. Jesus ficou na festa. Eu gostaria que você trouxesse na sua mente, se há uma pessoa só para você liberar um perdão, e ela não precisa te pedir não, você precisa perdoar. E talvez apenas começou um ressentimento, um negocinho pequeno aconteceu por esses dias, e você já estava alimentando. O pecado é como se fosse um bichinho. Tem gente que amarra ele num canto, mas não deixa morrer não. De vez em quando vai lá e põe água, comida, aí deixa uns dias, daqui a pouco olha, coitado, aí trata mais um pouco.
Não alimente o pecado. Um dia um certo homem passou em frente um palácio e um cachorro foi para morder ele. Quando mordeu, ele estava com um facão, ele matou o cachorro. O dono do palácio foi brigar com ele. Ele falou assim: rapaz, por que você matou meu cachorro? Por que você bateu com a lâmina no facão e não bateu com o cabo? Ele falou assim: se ele tivesse me mordido com o rabo e não com a boca. O pecado, meu querido, é com a lâmina mesmo, ó. É para cortar. É para cortar. Não precisamos ter dó. Imagine uma certa madame, ela vai cortar o rabinho do seu cachorro, ela chega no veterinário e corta só um pedacinho hoje que eu estou com um pouco de dó. Aí o veterinário, pá, corta. Passa 1 mês e meio, 2 meses, ela volta. Vamos tirar mais um pedacinho. Pá. Tem pessoas que querem tratar o pecado desse jeito. Acha que cortando aos poucos vai ser menos dolorido. Mas toda vez vai continuar doendo. Meus amados, para você avançar espiritualmente, ter progresso espiritual, não pode ter ressentimento no seu coração. Saul foi um fundo musical. Davi era um cara para ajudar ele a avançar o reino. Tem pessoas que talvez querem te ajudar, mas você ficou cego. Começa a olhar o amigo como inimigo. Começa a olhar a pessoa que te repreende como o diabo, Satanás. E a Bíblia diz que leais são as feridas feitas pelo que ama. E quando a pessoa não quer tratar, sabe qual que ela faz? Ela migra, ela vai para outro lugar. Ela vai arrumar uma outra pessoa. E ela vai vivendo, migrando. Um dia ela já conhece todas as igrejas do Cabula. É doutorada em igreja. Ela consegue te falar cada defeito que tem em cada lugar. Eu tenho conhecido pessoas assim, pessoas que não ficam em pé, porque só ficam olhando o defeito dos outros. Estão tão focados em ver as falhas do irmão, da irmã, que não tem sobrevivido e nem vencido o pecado. São escravos. E Jesus nos chama para a liberdade, amém? Jesus nos chama para uma novidade de vida. Eu gostaria de deixar isso com a igreja. Ame, perdoe, coloque brasas vivas, dê um presente, abençoe, coloque a mão no bolso, dá 50, dá 100, não é para tratar seu irmão não, não, eu vou fazer isso aqui para ajudar ele, não é para ajudar ele não, é para ajudar você, porque senão daqui a pouco o corpo da morte vai te ceifar, amém? Deus possa continuar te abençoando. Pastor Luiz.